do evento, perdão. Então, eu convido a Mirela ou a Patrícia para apresentar o trabalho Investigando a Água, uma proposta de ensino de ciências por investigação para a educação infantil. Abrir primeiro meu microfone. Está compartilhando? Sim. Vocês me escutam bem? Te escuto bem, a gente só não está vendo ainda a apresentação e projetada em tela cheia. Tá. E agora? Agora sim, Mirella. Agora são 10h32, posso começar a registrar o tempo? Sim. Então, certo, boa apresentação. Bom dia a todos e todas, meu nome é Mirella, eu sou mestranda do mestrado profissional em educação na UFES, que fica em Vitória, Espírito Santo, mas eu falo de Colatina, que fica a cerca de 3 horas de distância da capital. É um prazer apresentar este relato e eu agradeço a minha professora orientadora, a professora doutora Patrícia Trace, pelo apoio e incentivo. Não é um recorte da minha pesquisa, mas as atividades desenvolvidas nessa sequência me impulsionaram, me inspiraram para a construção do projeto de pesquisa ao qual eu ingressei no mestrado. Então, vamos lá. Investigando a água, uma proposta de ensino de ciências por investigação para a educação infantil. Deixa eu tentar tirar aqui a tela. Isso. Pulou uma. Deixa eu voltar. Neste relato, defendemos que a abordagem do ensino de ciências por investigação pode ser desenvolvida desde a educação infantil, reconhecendo a relevância do ensino de ciências e de fomentar processos investigativos para crianças, como defendem Arce, Silva e Varuto. E mais especificamente, com bebês do berçário, como defendem Silva, Beire e Lorenzon, quando argumentam que bebês também investigam. Assim, a relação bebê-mundo é relação de investigação. Desse modo, desde a tenra idade, quando manipulam materiais, exploram e desejam conhecê-los melhor por meio dos sentidos, podemos dizer que estão investigando. O objetivo do trabalho aqui é relatar uma experiência de aplicação de uma sequência de atividades de cunho investigativo sobre a temática Investigando a Água, realizada junto a uma turma de berçário, bebês de 1 ano de idade, de um centro de educação infantil municipal de Colatina. Eu quero salientar aqui a possibilidade de interlocução do ensino de ciências de investigação com a educação infantil, e aqui em específico com turmas de berçário, por um pensar no desenvolvimento infantil nas suas máximas possibilidades, nas suas máximas potencialidades, considerando que a aprendizagem e o desenvolvimento dependem das suas vivências, das suas experiências. Como metodologia, foram organizadas atividades considerando 6 momentos. O primeiro momento, planejamento das atividades, foram consideradas a faixa etária, as brincadeiras com intencionalidade,
os tempos, espaços e materiais. O segundo momento envolveu a criação de um espaço para a contação de histórias. Foi um momento lúdico, instigando a curiosidade dos bebês. O terceiro momento, vivência e experiência de práticas do dia a dia. E também, junto com o quarto e quinto momentos, observação, manuseio e degustação de experimentos com água, o terceiro, quarto e quinto momentos, o experienciar ganhou intensidade. A etapa final consta a análise dos registros das aulas e fotos das atividades vivenciadas pela turma para a realização da avaliação do processo. Vamos lá. Foram momentos coletivos de interação que tiveram início com a contação da história A Gotinha, que foi um momento lúdico que instigou a curiosidade e o contato com a água. Mas outros momentos, como uma investigação sobre estados físicos da água, onde foram ofertados bolsas plásticas transparentes contendo a água no seu estado sólido, né, gelo, foram ofertados aos bebês para que eles pudessem manusear, observar. A princípio, alguns bebês se afastavam da bolsa, demonstrando não terem gostado daquela sensação gelada, fria. Mas alguns colocavam a boca, tentavam sugar, apertavam com as mãozinhas. À medida que o gelo foi derretendo, eles foram observando, então, essa transformação do estado sólido para o líquido, e eles começaram, então, já a encostar mais em seus corpinhos e manusear mais essas bolsas, né? Essas sacolas transparentes com a água. Outro momento que eles observaram uma experimentação com degustação de mistura da água do estado com ingredientes como sal, açúcar e o pó de suco para morango. A princípio, eles não perceberam assim de imediato o que estava acontecendo quando foi misturado os ingredientes como sal e açúcar. Mas quando a água foi misturada com pó de suco para pó de suco de morango, eles, assim, de imediato perceberam que algo havia acontecido. E no momento que foi ofertado o líquido para que eles pudessem provar, né, degustar dessa mistura, eles não se contentaram só em provar. Eles, de imediato, eles queriam colocar a mão, sentir aquele líquido. Imediatamente, eles colocavam a boca, né, na tentativa de entender o que havia acontecido. Quando eles provaram a mistura de água com sal, eles mostraram uma certa insatisfação. Alguns, na hora de tomarem o primeiro golinho, apertavam o olho, balançavam a cabeça, viravam o rosto, empurravam o copo, se recusando a provar novamente. O que aconteceu o contrário, quando eles foram provar da mistura de água com açúcar. Eles seguravam o copo, eles não queriam tirar o copo da mão, né? E eles demonstravam uma sensação de satisfação, né? Eles exibindo um sorriso, trazendo uma experiência mostrando uma experiência que eles já tinham contato, né? Com esse gosto, né? Do doce. Foram atividades que possibilitaram a maneira como foram desenvolvidas, né? A participação ativa dos bebês. E, em um último momento, eles foram estimulados a brincarem, simulando atividades rotineiras, como dar banho em Mirella, 2 bonecos e minutos. bonecas, lavar as suas roupinhas, copinhos, pratinhos. E, levando em consideração a especificidade da faixa etária,
nós entendemos que, segundo Arce, Silva e Varoto, o desenvolvimento de habilidades desde a infância, como o observar, o explorar, o manusear, experimentar, é o começo do fazer ciência. Diante dos resultados, esses momentos diferenciados com a água puderam despertar e aguçar o interesse dos bebês em provar e tocar, né, corroborando com o que Barbosa e Rowe evidenciam sobre a importância de colocarmos as crianças desde muito pequenas em contato com multiplicidade de desafios, né? O fato de não terem a sua oralidade desenvolvida não ofereceu obstáculo, porque eles se expressaram através das suas sensações, da linguagem gestual, né? Então, nós entendemos que as crianças precisam, né, nós precisamos considerar que os bebês necessitam envolver-se com diferentes linguagens, com brincadeiras, com lúdico e também com experienciar, oferecendo oportunidades para o desenvolvimento, para a vivência, o desenvolvimento do seu agir, do seu sentir e também do seu pensar. Essas são as nossas referências e eu agradeço pela atenção. Muito obrigada, Mirela. Eu queria chamar agora para apresentar o Henrique Richardson Pereira. O título do trabalho é o problema como elemento estruturante do ensino de ciência por investigação, implicações para a docência nos anos iniciais do ensino fundamental. Olá, bom dia, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Tá ok? O áudio? Sim, tudo certo, Henrique. Você Tá, vai projetar? Vou projetar aqui. Sim, qualquer coisa é só avisar. Ok. Já é possível visualizar, né? Sim, é só você clicar para projetar em tela cheia. Você já fez isso? Ok. Lá embaixo, do lado da porcentagem também do zoom. Não, um pouquinho à esquerda nesse ícone do lado do 100. Esse. Ok, agora, né? Sim, pode começar. Tá, então, vou iniciar. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Henrique Richardson Pereira. Eu sou aluno de mestrando do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia em São Paulo, e lá do campus Armênia. A pesquisa do programa de mestrado profissional o ensino de ciências e matemática, né? Eu conto com a orientação da professora doutora Amanda Cristina Tegdo Marques Lopes, e o artigo ele fala sobre o problema como elemento estruturante do ensino de ciências por investigação e quais as implicações para a docência nos anos iniciais do ensino fundamental. E aí eu vou falar um pouco sobre a ideia da construção desse artigo, dessa pesquisa. Ela vem de um recorte, né, um recorte de um trabalho maior, que é da pesquisa em si, que é intitulado O Ensino de Ciências por Investigação, né, o que dizem professores polivalentes de uma escola pública da periferia da cidade de São Paulo, antes e após uma formação em contexto. Então, a ideia da pesquisa maior sobre trabalhar com professores do ensino fundamental do primeiro ciclo, né, a rede municipal de São Paulo, no extremo leste, e construir um trabalho que seja a partir do professor como protagonista nesse processo de discussão e de publicização do trabalho, né, da pesquisa, né, saber o que o professor tem a dizer a respeito, né. E para isso a gente vai considerar em toda essa pesquisa o processo de ensino-aprendizagem, né? Não existe o ensinar sem o aprender. Então a gente traz o Freire como um forte referencial em toda a pesquisa, e aí nessa percepção a gente já tem a criança, né, não é uma tábula rasa, então
aquela onde você deposita, né, acredita que deposita conhecimento, elas têm aí ela naquela posição, a coisa passiva. Enfim, esse é o nosso referencial mais forte em toda a pesquisa. E aí, sobre o ensino de ciências por investigação, então a gente vai considerar enquanto uma abordagem, porque a gente tem a percepção de que ele é muito maior e não pode se restringir à ideia de metodologia, né, porque pode se presumir que seja algo que seja muito diretivo, objetivo, fixo, uma rigidez, e aí a gente vem né, traz essa ideia de abordagem como uma coisa mais ampla, maior, onde requer toda uma relação de aproximação do objeto cognoscente pela criança, mediado pelo professor, né? E a ideia é essa abordagem, inclusive para poder levar a alfabetização científica dessas crianças. E aí a gente vai trazer o termo alfabetização, porque apoiados nos nossos pressupostos teóricos, a gente traz Freire, então a alfabetização enquanto muito mais do que, né, apropriação de ferramentas que escritora e leitora, mas a forma de utilizar em termos conscientes para poder intervir na sociedade, né? E aí, utilizando esses referenciais, a gente, né, na pesquisa, a gente pensou sobre os elementos estruturantes do ensino de ciência para investigação e a gente traz o problema, e aí fomos pensar sobre o problema enquanto um desses elementos estruturantes e quais as implicações para a docência nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, como que seria trabalhar com esse elemento estruturante aí, com essas crianças, né? O que seria esse problema, né? Então, isso aí foi a nossa inquietação. E então, qual é o problema, né? O problema, será que qualquer problema seria relevante no contexto do ensino de ciência por investigação? Ou seria possível a gente pensar na problemática do problema, onde ele se localiza e, assim, dialogar com a sociedade, né, com uma realidade social mais ampla, com um todo, né? E aí, nesse esquema, a gente mostra a proposição, né, do problema pelo professor para o aluno, e aí tem essa dupla flecha aí na do aluno, porque vai ter um momento também, com a construção com esse processo de alfabetização científica tal, que o aluno também possa propor, né, problemas e ir atrás também das soluções. Mas aí, nesse caso, a gente vai falar sobre o problema agora proposto pelo professor, né, inicialmente. A gente está falando de crianças lá do ensino fundamental do primeiro ciclo. O nosso percurso metodológico foi a partir de uma pesquisa bibliográfica, né, a partir de uma seleção de livros, de alguns livros que vão compor essa discussão para entrar no todo da pesquisa também. E os critérios de seleção foram livros que fossem prioritariamente direcionados para o ensino de ciência por investigação, né, ou que fizesse referências a atividades investigativas ali no título, tal, e no segundo momento procurando ali pelo índice quais aqueles que faziam referências ao ensino fundamental do primeiro ciclo. Após isso, esses documentos, né, foram utilizados para análise, para poder dialogar com esses autores e com o que nós trazemos na pesquisa como um todo, para contribuir aí com a construção de arcabouço teórico, para a gente poder falar um pouco sobre esse tema também, né? E o que foi que nós encontramos? A professora Ana Maria de Carvalho, então, no livro organizado por ela, que é o Ensino de Ciências por Investigação, ela traz lá no capítulo, né, no primeiro capítulo, quando ela vai apresentar, ela fala ali sobre, citando a Piaget, a importância da proposição de problemas para a construção do conhecimento pelo aluno, né, a importância, né, que não ter, inclusive, essa relação de apresentar, falar, explicar e resolver tudo, né, é o que está vinculado ao ensino tradicional, mas essa proposição para o aluno enquanto forma de levá-lo à construção do conhecimento. E aí, considerando isso, porque isso mobilizaria esses conhecimentos, provocaria uma desestabilização daquilo que ele já tem construído, né? E para isso há uma variedade de problemas. Então, Ana Maria vem falando sobre problemas experimentais, problemas não experimentais, e aí quais as formas de poder trabalhar e propô-los aos alunos. De acordo com o Zonfre Laboru, também com relação ao problema enquanto um eixo estruturante, um elemento estruturante, ele é algo que existe, sobre algo que tem um conceito, inclusive entre pesquisadores do campo, porque a gente tem, inclusive, ainda uma certa dissonância sobre falar em atividades investigativas ou
ensino de ciência por investigação, termos específicos, mas com relação ao problema, isso é um elemento que é incomum. Além disso, a gente traz também para discutir aí Santos, a partir da pedagogia histórico-crítica, colocando aí como localizar esse problema numa esfera maior de sociedade, que se coaduna também em alguns pontos aí com o Freire, quando fala sobre contribuir para que esses alunos eles tenham uma postura de intervenção na sociedade, transformando o mundo e a si próprio, a partir do momento que esses problemas eles são relevantes socialmente. Né? E, de acordo com Delisoikov e Angotti, eles também trazem que é preciso repensar as estratégias que orientam a construção do conhecimento científico. Então, todos esses elementos que a gente traz, a partir dessa abordagem, uma abordagem a partir de metodologias ativas, que esses alunos eles tenham essa voz, tenham esse espaço para poder falar e que esses problemas eles sejam relevantes de fato em seu contexto. Né? Por fim, dialogando com autores do campo, considerou-se que os problemas eles são muito importantes nesse sentido para trabalhar com conhecimentos que a gente quer ali, que são elementos estruturantes para chegar à alfabetização científica, né, com relação à hipótese, à sistematização do conhecimento, às observações, aos registros que eles vão fazer, ao momento da argumentação, como que eles constroem, como que eles se posicionam, utilizando os termos científicos ou as suas concepções prévias, né? Essas possibilidades de argumentar, de falar, de discutir, de trocar com os pares, de publicizar, né? Que são elementos que você encontra também na ciência mais dura ali, mas que esses alunos eles vão construindo isso a partir dessa abordagem. Mas isso sempre vinculado a problemáticas sociais, né? Então, não só a partir do seu contexto, do locus, da parte menor ali, mas de toda a sociedade. Né? Então, aí a gente traz isso aí quando fala, por exemplo... Henrique, 2 minutos. Obrigado. Quando a gente fala em Santos, vem trazendo que quaisquer problemas, por exemplo, que possam surgir para que sejam colocados para essas crianças, por exemplo, para todos, eles podem ser problemas, inclusive, criados, que a busca pela solução desses problemas sirva apenas para atender a interesses do capital. E aí, enquanto professores do ensino fundamental 1, muitas vezes encontramos muitas falas assim, e medos sobre seria possível colocar esses problemas para essas crianças pensando na sua idade e no seu processo de desenvolvimento cognitivo agora nesse momento. Contudo, é preciso considerar que sim, agora a questão é como fazer essa abordagem respeitando essas especificidades dessas crianças, né, considerando sempre que inclusive esses problemas, sejam eles quais for, se nós estamos partindo da problematização de sociedade ou de especificidades dos elementos científicos, eles têm que estar de acordo com as fases de desenvolvimento dessas crianças, então é fazer essa adaptação. Né? Então, nós consideramos que é possível pautar o ensino de ciência e investigação em questões que fazem parte de suas vivências, desde questões muito pequenas ali próprias a chegar à problematização de sociedade a partir de uma abordagem que considere a relação sociedade, tecnologia, né? Ciência, tecnologia e sociedade e ambiente. Bom, é isso, eu queria agradecer a todos, tá? Esses são os referenciais que nós utilizamos. Obrigado. Obrigada, Henrique. Agora eu vou chamar a Bárbara, Adriele e Nilmara, não sei quem vai apresentar o trabalho intitulado Uma investigação sobre a poluição atmosférica realizada por crianças pequenas. Será a Bárbara? Oi, Bárbara. Sim, será eu. Olá, Vanessa. Oi, Deixa eu bom dia. compartilhar aqui. Sim, fica à vontade. Dá para ver a compartilhamento de tela? Sim, tudo certo, já está em tela cheia. Quando você quiser, pode começar. Tá bom, vou começar. Bom dia a todos e a todas. Eu sou a Bárbara Alice Piedade dos Santos, sou graduanda do curso de Química e Licenciatura da Universidade Federal de Ouro Preto, e eu vou apresentar hoje uma pesquisa realizada por mim, pela Adriele Figueiredo de Amaral e pela Nilmara Braga Música.
e intitulada Uma Investigação sobre a Poluição Atmosférica, realizada por crianças pequenas. Nós defendemos a ideia de que é necessário garantir no ensino de ciências a natureza dialógica social própria da ciência. É necessário que seja promovido nas salas de aula o diálogo entre professor e alunos e também entre os alunos. Que seja incentivado a apresentação e a justificação de ideias, a análise crítica dessas ideias e a legitimação dos conhecimentos na sala de aula. Esse envolvimento ativo dos alunos, já nas séries iniciais da escolarização, pode estimular uma curiosidade e uma desinibição que são próprias dessa faixa etária. Isso porque as crianças elas demonstram grande curiosidade sobre o mundo, elas estão sempre perguntando o porquê das coisas, falam sem medo ou vergonha de errar e também estão sempre abertas para ouvir explicações diferentes das delas. O ensino de ciências por investigação, ele pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento das crianças, porque nessa abordagem de ensino, elas têm oportunidades de construir novos conhecimentos por meio do debate e da fundamentação de ideias sobre os fenômenos, processos, objetos e eventos discutidos nas aulas de ciências. Mas para que as crianças elas se engajem em investigações de caráter científico, elas precisam ser orientadas e acompanhadas pelo professor para que, a partir de questões problema, elas raciocinem e construam explicações sobre uma certa problemática de forma consistente com as práticas da ciência. E é nesse sentido que nós buscamos analisar e apresentar aqui hoje como a mediação da pesquisadora na condução de uma sequência de ensino investigativa pode ter contribuído para a compreensão das crianças sobre a influência das ações humanas na qualidade do ar. Essa SEI, ela foi elaborada pela segunda autora deste trabalho, em parceria com a professora do estágio supervisionado do curso de Química e Licenciatura, e que também é autora deste trabalho, e em parceria com a professora da turma na qual a SEI seria desenvolvida. A SEI ela é centrada na temática da poluição atmosférica e ela foi estruturada com base nas etapas propostas por Carvalho em 2013, que são a elaboração de hipóteses com base em uma certa problemática, o teste dessas hipóteses, a sistematização do conhecimento e a contextualização social. Os sujeitos dessa pesquisa eram 12 crianças que tinham entre 4 e 5 anos e que estavam cursando o segundo período de educação infantil de uma escola de ensino privado que oferece ensino infantil e fundamental 1. A SEI ela foi desenvolvida no segundo semestre de 2019, também pela segunda autora deste trabalho, na regência do estágio, um total de 5 aulas com duração de 1h30 cada. E os dados eles foram coletados por meio dos registros em vídeo e nas folhas de atividades das crianças. Após a visualização desses vídeos, nós selecionamos um episódio de ensino, o qual nós consideramos conter uma situação de ensino representativa da riqueza do processo de elaboração de significados durante a SEI. E esse episódio ele retrata um momento de discussão em que as crianças, após elas irem até a entrada da escola e observarem os automóveis que passavam na rua, elas dialogaram sobre meios de transportes alternativos para a diminuição da emissão de gases poluentes no meio ambiente. Assim, nós fizemos uma análise interpretativa das discussões presentes nesse episódio e dos desenhos feitos pelas crianças após essas discussões. Nós selecionamos para apresentar aqui hoje 3 trechos que ocorreram nessa discussão para ilustrar as construções das crianças e a mediação da pesquisadora. Nesses trechos, foi possível evidenciar que, a partir de questionamentos da pesquisadora sobre possíveis alternativas para melhorar o meio ambiente, as crianças elas propuseram ações com base em seus cotidianos e elas explicaram e justificaram adequadamente essas ações. Nós trouxemos aqui também uma imagem e a letra de uma música que foi tocada e cantada com as crianças na primeira aula de desenvolvimento da sequência para introduzir a problemática da fumaça. E aí, em aula subsequente, ocorreu esse momento em que os alunos foram convidados a ir até a entrada da escola e a escola ela se localiza num morro, onde nessa rua é uma rua muito movimentada por automóveis. E aí, depois que eles observaram esses automóveis, eles voltaram para a sala de aula e discutiram sobre essas observações. E aí nós trouxemos aqui alguns trechos desse diálogo. Nós também ocultamos os nomes das crianças e utilizamos nomes fictícios. E um desses diálogos se deu da seguinte maneira. A pesquisadora: e você, João, o que você acha? O que você viu lá fora? João: eu vi uma moto soltando fumaça. Pesquisadora: e você acha que essa fumaça que a moto soltou, ela é boa ou ruim para a gente? É ruim. É? Por quê, João? João: porque polui a natureza e não faz a gente respirar bem. Pesquisadora: o que a gente pode fazer para melhorar o meio ambiente? João: não andar de carro.
Pesquisadora. E andar de quê, então? João, andar com as pernas. Pesquisadora. Sabe uma coisa que não solta fumaça? Gabriel, bicicleta. Pesquisadora. Exatamente, Biel. Bicicleta não solta fumaça. Beatriz, eu tenho um velotrol. Guilherme, eu sei também de uma coisa que não solta, referindo-se à fumaça. Pesquisadora, o quê? Guilherme, patinete. Mateus, skate. Em um momento subsequente, ainda desse diálogo, a aluna Júlia pede a fala à professora. Tia, pesquisadora, fala, Júlia. Também polui a natureza, referindo-se à fumaça emitida pelos veículos. Pesquisadora, polui, não polui? E você acha que faz mal para a gente também? Júlia, só a gente falar para as pessoas, para elas deixarem o carro guardado na garagem, para a gente passear nos lugares que são pertinhos. Nesse primeiro recorte, a gente pode observar que a pesquisadora ela solicitou a expressão de um dos alunos sobre a fumaça emitida pelos veículos que foram observados no entorno da escola. João, ele afirmou que a fumaça faz mal para a nossa saúde e justificou dizendo que polui a natureza e não faz a gente respirar bem. A partir desse argumento de João, a pesquisadora questionou as crianças sobre possíveis alternativas para melhorar o meio ambiente. Essa ação da pesquisadora foi fundamental para que as crianças relacionassem a problemática da fumaça aos meios de transporte. Como nós podemos notar, nos turnos de 8 a 18, as crianças elas desenvolveram entendimento sobre os efeitos da ação humana sobre a poluição atmosférica e apontaram diferentes alternativas de transporte em seus cotidianos que não liberam fumaça, como skate, patinete, bicicleta e o velotrol. No terceiro trecho, a aluna Júlia ela retomou uma ideia de poluição da natureza que já havia sido manifestada por João no turno 6 e também propôs uma alternativa de locomoção a pé. Essa compreensão de Júlia de que para as distâncias curtas o uso dos carros se torna desnecessário realça o papel do cotidiano e da linguagem no desenvolvimento dos conceitos científicos, destacado por Lima e Maués. Nós trouxemos aqui também 2 desenhos que foram feitos pelas crianças, e como elas ainda estavam na fase inicial de alfabetização, elas tinham dificuldades com a escrita. Assim, nós reescrevemos as frases que eles colocaram, e um dos alunos colocou assim: o carro solta fumaça porque tem gasolina. E outro aluno escreveu: a fumaça solta do carro com motor. Por meio desses desenhos, nós podemos notar o entendimento das crianças de que a fumaça ela só é liberada pelos automóveis motorizados e de que ela é gerada pelos combustíveis utilizados. Assim, nessa pesquisa, nós tivemos indícios do entendimento das crianças sobre a temática, as quais relacionaram a fumaça liberada por veículos automotores aos malefícios ao meio ambiente e à saúde humana, e também apresentaram alternativas ao uso de carros. A mediação da pesquisadora se deu por meio do convite, dos questionamentos e de ações de retomada e de síntese, que criaram possibilidades para a elaboração de significados pelas crianças a partir de elementos de seu cotidiano. Portanto, nós consideramos que propostas, como a ser desenvolvida neste trabalho, podem contribuir para a organização de ambientes de aprendizagem destinados às crianças das séries iniciais e que contemplem as práticas e a natureza social da ciência. Essas foram as referências que nós utilizamos. Muito obrigada a todas e todos que nos assistem. Gostaríamos também de deixar nosso agradecimento ao CNPq e à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFOP. Obrigada, Bárbara. Obrigada a vocês. O próximo trabalho é de autoria de Juarez e Kelly, intitulado Moramos na Superfície ou Dentro da Terra? O que pensam as crianças de 8 anos de uma escola pública federal? Juarez e a Kelly estão por aí? Tá dando para ver aí? Tá sim, Juarez, só colocar em tela inteira, por favor. Estou aqui, Vanessa. Hey, Kelly. Juarez vai apresentar. Joia. Ficou grande demais? Não, esse ícone do lado do menos, Juarez. Esse aí. Joia, tudo certo. Quando você quiser, pode começar. Tá bom. Primeiro agradecer, né, por estar aqui apresentando o trabalho.
a Kelly, o trabalho é meu, de Juarez, professor da FMG, e da Kelly, Cristina, que também está presente. E, na verdade, a gente desenvolveu um trabalho com crianças de 8 anos, onde nós criamos um problema, né, que é se moramos na superfície ou dentro da Terra. O que pensam as crianças de 8 anos de uma escola pública federal. Essa discussão da Terra plana está fazendo parte, inclusive, hoje, de contextos sociais, essas coisas. Mas a intenção nossa foi de ver como que as crianças pensavam. E a investigação vem muito no sentido do contexto argumentativo que a gente criou dentro de sala de aula, ou seja, chegando nessa discussão, propiciando às crianças espaço de diálogo. Então, a problematização inicial da gente, ou seja, partindo de um problema, o que pensa as crianças sobre nós, a forma da Terra e o posicionamento nela. E eu tinha como princípio, desde o início, encorajar a criança a pensar, registrar e argumentar acerca de nosso planeta, esse plano esférico. Gente, estou falhando aqui porque eu estou saindo do dentista e a boca está anestesiada ainda. E é uma turma de 25 crianças com 8 anos de idade, numa disciplina conhecida como grupo de trabalho diversificado, que tem 1h30 de tempo semanal. Participaram, professora pedagoga do Centro Pedagógico, do CP, que é o Centro Pedagógico daqui, o professor de Física da FAI, eu, e dois bolsistas, de formação docente, um da Letras e um da Pedagogia. Bom, a gente vai trabalhar um pouco com Paulo Freire, basicamente no que a gente chama de ação, reflexão, ação, ou seja, um problema que permite uma reflexão sobre o que foi problematizado, as respostas, e uma ação que é feita a partir dessa reflexão. Isso no modelo do ensino de ciências é trabalhado como os 3 momentos pedagógicos. E por que Paulo Freire nesse momento? Basicamente porque a gente acha que esse movimento permite dar uma plasticidade ao currículo. Ou seja, há um replanejamento online o tempo todo, onde eu problematizo, então tenho uma ação, encontro com um grupo, reflito sobre essa ação, vejo o que aconteceu nela e a partir dela, a partir das questões colocadas pelo aluno, eu modifico a própria sequência para trabalhar em cima da aprendizagem do aluno. Isso para a gente é importante, e leva, às vezes, a confundir a metodologia de pesquisa com a metodologia de ensino, mas ambos acontecem próximos, mas um na reflexão, o outro na ação. Então, tem essa questão, mas o que garantiu para a gente foi essa plasticidade, de adequar o conteúdo às questões que os alunos colocavam. E a gente criou estratégias variadas, desenho, imagens escritas e designs. Eu vou contar uma parte do trabalho, ele é bem maior do que isso, mas a produção de aulas dialogadas, exposição de argumentos estiveram presentes o tempo todo. E essa discussão, nós vamos contar aqui hoje o percurso de desenvolvimento de um aluno a partir dos seus desenhos e argumentos apresentados nas discussões. Então, a primeira coisa foi pedir às crianças para desenhar, não está aqui, mas o formato da Terra. Então, todos eles, de certa forma, desenharam a Terra esférica. E a gente vai ver que não vai ser construído um modelo híbrido aí pelas crianças. Então, ao desenharem a Terra, todas elas fazem a forma esférica, mas se a gente olhar bem as pessoas situadas na Terra, como elas são posicionadas pelas crianças, a gente vai ver que todas as pessoas estão na vertical. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um modelo que a gente chama de híbrido, criado por Wozniak, que, apesar de ter essa imagem esférica, eu preciso de estar apoiado, porque a direção vertical ela é absoluta. Então, todas as pessoas, para não caírem, estão na vertical. Então, se a gente olhar o desenho aí,
independente do lugar que a Terra, nenhum está na superfície, né? Esse é o ponto onde a gente vai trabalhar. Então, para fazer isso, a gente vai... Uma das atividades, foram várias, né, vídeos, essas coisas, foi colocar a pessoa posicionada em algum lugar da Terra, e aí a gente ia girando essa pessoa, mudando de país, mas a pessoa sempre na vertical. E aí todos os alunos conseguiam entender isso e discutiam numa boa. Até a hora que a gente pediu para colocar uma outra pessoa numa outra posição. E aí as crianças começaram a debater a possibilidade, né, argumentar a possibilidade dessas duas pessoas poderem estar na superfície e nesse posicionamento, né? Então, a partir daí, a gente foi discutindo, após cada aula, né, as respostas dadas, e aí, no avançar, a gente resolveu fazer um desenho, que é esse que está representado aí, colocando as pessoas na Terra, onde, a partir desse primeiro momento, as pessoas iam sendo colocadas na superfície, né? E aqui é muito interessante, porque assim, as bolsistas, nessa hora, achavam que ao trazer esse elemento para os meninos, né, e eles divididos em grupo, dialogando sobre as possibilidades, que isso aí fosse resolver o problema do conhecimento, ou seja, agora a gente vai mostrar uma coisa que vai dar um golpe, né, nos argumentos que os alunos têm. E aí a gente vai ver que mesmo assim, né, na hora que a gente pede, após toda a discussão que a gente fez, os diálogos, vídeos, essas coisas, que na representação final, a maior parte dos alunos continuam desenhando a Terra esférica, com os meninos mantendo a vertical, e aí a gente pergunta por quê, né? Aí a primeira coisa é que parece um dado que a gente não tinha até então. As pessoas estão dentro, o desenho está mais correto, porque tem ar lá dentro. Que é um modelo explicativo que não tinha aparecido nas discussões anteriores, né? Ou seja, a presença do ar determinando se eu estou na superfície ou dentro da Terra. Não seria possível, porque eu ia ficar de cabeça para baixo, né? E a figura 2, que é bem... Ou seja, a impossibilidade, né, de estar em posições opostas na Terra. E a figura 2, que é mais parecida com o globo que a gente vê, né, nos desenhos, mas assim é melhor porque parece mais com o que a gente pensa. Então, percebe que os tipos de argumento, eles vão sendo vão incorporando outros elementos que não estavam presentes antes, mesmo sem mudar a representação. Então, a argumentação compartilha um pouco mais esses conhecimentos, né, permitindo que a gente vá elaborando outras hipóteses. E o caso da aluna, né? Uma das alunas, né, a CK, ela que tinha um desenho inicial, né, onde as pessoas estavam na direção vertical, consegue retratar, né, as pessoas na superfície da Terra no próximo desenho. Inclusive aqui assim, ó, numa escala que não mas todas elas na superfície, ou seja, uma das poucas alunas. É claro que houve outros modelos provisórios que não estão aqui presentes. Tem um que desenha todos... Tá. Tem um que desenha todas as casas e árvores na superfície e as pessoas dentro. Então, o que a gente constata é que nós temos uma série de modelos híbridos, mas que o compartilhamento, né, o aprofundamento dos argumentos dos meninos começa a se espalhar para outras crianças. E elas vão dando conta de reelaborando, se não todas, mas pelo menos uma parte vai dando conta de reelaborar o conhecimento inicial, né? Aí vem o caso da bolinha, onde que ela vai cair, eu vou passar rapidinho, mas continua mesmo as pessoas desenhadas na superfície, caindo na vertical e no espaço, né? Mesmo quem está em cima do desenho, né, cai todas fora da Terra. E nas considerações, ou seja, oportunidades para a discussão de um tema pouco explorado com as crianças, ou seja, não é dada astronomia nas nossas escolas, muito menos discutir a forma do nosso planeta, esse plano esférico e por quê.
né? A elaboração e planejamento de aulas dialogadas nessa perspectiva argumentativa, né, assegurou tempo para a criança pudesse pensar sobre o conhecimento, que é uma coisa que nós perdemos na escola. E outro aspecto refere-se ao trabalho docente, com a criação de um contexto favorável também ao debate e argumentação, ou seja, nós, docentes, em diversos momentos, né, principalmente dos bolsistas, tiveram que acalmar a ansiedade deles por uma aula mais diretiva, né, mostrando a satisfação em perceber avanços e participação dos meninos ao longo do tempo. Isso é importante, né, porque é uma coisa que a gente está perdendo, que é olhar o tempo do aluno, né? A gente olha muitos processos de ensino, mas o tempo de aprendizagem está ficando cada vez mais difícil. Obrigado. É isso. Obrigada, Juarez. Depois disso, agora eu vou convidar o Samuel Vanik para apresentar o trabalho Não é Chuva, é Tempestade, a construção de um modelo científico por estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental. Opa, tudo bem? Tudo bom? Tá aparecendo a apresentação? Sim, tudo certo, Samuel. Quando você quiser começar, fica à vontade. Vou começar então. Bom dia. Eu sou Samuel Feitosa Vanik. Me graduei em Química agora, dia 30 de setembro. Sou licenciado em Química pela Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Faço pesquisa no LAPEF, da Faculdade de Educação. Sou orientado pela Lúcia Helena Saceron. O nome dela não está no trabalho porque eu não consegui mandar tempo dela rever antes do trabalho. Então ela depois pode me dar um puxãozinho de orelha. O trabalho Não é Chuva, é Tempestade, a construção de um modelo científico por estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, né? O objetivo do trabalho é analisar como crianças dos anos iniciais do ensino fundamental construíram um modelo científico, né? Entendendo que o modelo científico é uma construção necessária para que alguns fenômenos sejam compreendidos. Esse trabalho ocorreu em oficinas extracurriculares de uma escola pública em São Paulo, no período do contraturno, em que as crianças se inscreveram. Foram 6 encontros com 13 crianças de 7 a 11 anos. Agora eu vou falar um pouquinho como foi a proposta pedagógica e a coleta dos dados. No primeiro encontro, a gente estava em roda, e para a gente se conhecer e as crianças entenderem um pouquinho como pensar em um problema, a gente fez uma roda de perguntas em que as crianças tinham que dar as respostas dessas perguntas científicas, como, por exemplo, do que é feito pum, como acontece à noite, coisas assim. Como as crianças já estavam muito acostumadas com essas coisas de pergunta, né, através desse momento, no final desse primeiro encontro, elas proporam um problema de pesquisa. A gente teve 3 problemas de pesquisas, que o primeiro foi como saber a idade de uma árvore, depois se a vida no córrego perto da escola, e depois como se formam as tempestades, que é o grupo que eu procurei analisar para esse trabalho. Esse grupo foi composto por 2 alunas do primeiro ano do ensino fundamental, 2 alunos do segundo ano e 1 aluno do quarto ano do ensino fundamental. Aí, do segundo ao quinto encontro, esses alunos planejaram e executaram um plano de investigação, né? Então, a primeira parte foi o levantamento de hipóteses sobre o que causaria uma tempestade. Aí eles deram, por exemplo, o que seria a temperatura, a umidade, o tipo de nuvem e o vento. Aí eles planejaram testes e como avaliar essas hipóteses, né? Depois, eles fizeram classificações de tornados e ciclones, porque surgiu essa discussão. E no quinto encontro, a gente discutiu, a partir dos princípios de eletricidade, como ocorrem os raios e trovões. No sexto encontro, houve uma roda de conversa com todos os grupos, o da árvore, o do rio e o da tempestade, apresentando o trabalho final numa forma de um mini congresso científico. Para analisar como as crianças construíram o modelo, eu trouxe alguns referenciais para construir o referencial teórico-metodológico, né? Primeira parte é entender as esferas da prática científica pela Maria Pilar e pela Beatriz Crujeiras, que ela vai entender que existem 3 esferas de práticas científicas: a investigação, a argumentação e o desenvolvimento de explicação para construir modelos e teorias sobre um determinado fenômeno.
o que a gente entende por modelo? Os modelos são capazes de descrever, explicar ou predizer um fenômeno. E eles têm uma representação particular da realidade, né? Então, o modelo não é capaz de explicar tudo, mas só uma determinada parte da realidade. E a professora Rosária, junto com o John Gilbert, vão trazer 5 tipos de modelos. O primeiro são os modelos mentais, que a gente não consegue acessar eles são inferidos, estão apenas na mente da pessoa. Depois, quando você coloca eles através de gestos, falas e escritas, eles tornam-se modelos explícitos para serem colocados em domínio público. Quando esses modelos explícitos são testados e avaliados pela comunidade científica e legitimados, eles se tornam modelos científicos. Eles estão em destaque porque eu vou analisar mais ou menos como esses modelos científicos foram construídos pelas crianças. Não são científicos, né, porque são escolares. Quando esses modelos científicos são, de fato, utilizados em pesquisas de vanguarda, tornam-se modelos de consenso e, depois de serem muito utilizados por um longo período de tempo, tornam-se modelos históricos. Para analisar como esses modelos foram construídos pelas crianças, eu vou analisar a argumentação. A partir dos trabalhos da professora Sacerão e Carvalho, a gente entende que a argumentação são os discursos em salas de aula, descrevem ideias, apresentam hipóteses e evidências, trazem justificativas para explicar os resultados alcançados. Bom, a partir disso, eu elaborei 4 categorias de análise dos modelos. O primeiro são os argumentos descritivos, né? Então, eles trazem a descrição do fenômeno, depois os argumentos explicativos, que trazem as relações causais, depois os argumentos de predição, que são capazes de prever o fenômeno, né? E os argumentos relacionados à limitação do modelo, que entende a particularidade daquele modelo. A primeira parte, que são os modelos descritivos, ocorreu quando a gente estava perguntando o que caracteriza uma tempestade. Aí o monitor perguntou: o que a gente fez, Antônio, para descobrir o que há numa tempestade? A gente viu o termômetro, a gente mediu a temperatura, viu se estava muito quente, a gente desenhou a nuvem e o céu para ver como estava. Então, aqui ele traz alguns elementos que caracterizam, descrevem uma tempestade, como a alta temperatura e a ocorrência de nuvens no céu. A segunda parte são os modelos de explicações que trazem as relações causais. Aqui a gente estava discutindo como se formam os raios. E aí, o Ian, um aluno do segundo ano, falou que os raios ocorrem quando a água se esfrega na nuvem. Aí o monitor perguntou: como assim? A água se esfrega na nuvem e sai um raio? Explica melhor. Aí o Ian: a água, ela evapora, ela vai para dentro da nuvem, ela fica se chacoalhando e aí gera uma descarga elétrica. Lembrando que ele é uma criança do segundo ano, tem aproximadamente 8 anos, ele já começou a criar uma ideia corpuscular da matéria, né? Aqui. E ele traz a relação de causa e efeito em que o raio ocorre quando ocorre o choque entre as partículas de água que estão na nuvem, né? Depois a gente tem os modelos de predição. E aqui é para ver qual tipo de nuvem que ocorre em uma tempestade. Aí o monitor eles falaram: ah, mas nem toda nuvem causa uma tempestade. E aí o monitor perguntou para o Ian: mas então, por que nem toda chuva forma uma tempestade? Aí Ian: porque depende do tamanho da nuvem. É uma nuvem desse tamanho, aí ele colocou um tamanho menor assim com a mão. Não acontece tempestade, porque tem pouca água. Mas, tipo, tem uma nuvem que ela é maior ainda. Aí ele se levantou na cadeira e apontou do chão para o teto e falou assim: uma nuvem desse tamanho assim. Tipo, daqui até ali, apontando do chão para o teto. Aí o monitor: então, para ter uma tempestade, tem que ter uma nuvem o quê? E aí a Marcela, a aluna do primeiro ano, respondeu como lindos. Eles estavam, assim, impressionados com a quantidade de nuvens diferentes que existiam. Então, eles acabaram pegando vários nomes de nuvens, porque a gente analisou os tipos de nuvens com eles, tanto em figuras quanto no céu, que estava do momento dos encontros, né? E, por último, os modelos de limitação, que foi até o que trouxe o título do trabalho, que foi quando um monitor do grupo da árvore perguntou para o seu próprio grupo como ocorriam as chuvas. E aí ele falou com o Jonas, que era o aluno do grupo da árvore. É assim, Jonas? É assim que se formam as chuvas? E o Jonas é. E aí o Ian, que é do grupo da tempestade, interrompeu. Nesse momento, o monitor falou assim: a gente estudou a tempestade e não a chuva. Aí o monitor do grupo da árvore: tempestade? É, tempestade. Aqui, o Ian, ele entendeu que
O modelo, ele apresenta uma limitação, ele não vai explicar as chuvas como um todo, mas somente a ocorrência de tempestades, como é previsto que o modelo seja limitado também. Por fim, a modelagem é uma das práticas mais comuns realizadas na comunidade científica. O modelo é capaz de descrever, explicar e prever um fenômeno particular. Ele possui as suas limitações. A situação permitiu analisar como o modelo foi construído durante uma oficina extracurricular e os argumentos apresentados pelos alunos evidenciaram a construção do modelo. É isso e obrigado. Obrigada, Samuel. Imagina. Agora eu vou deixar por hora meu papel de mediadora da sala para apresentar também. Vou compartilhar minha tela. Alguém pode me avisar se vocês estão vendo, se está tudo certo? É isso? Não tem... Sim, Vanessa, tá ótimo. Está em tela cheia já, Dan? Não, não tá. Tá aparecendo só na lateral um pouquinho. Eu não sei. Eu não sou boa de dar conselho disso, mas Ai, deixa eu ver. Vai na apresentação de slide aí e maximiza. É só você clicar no teu. É que na tua tela não tá Apresentação de baixando slide, isso. Do começo aí, ó. Ah, joia. Do É começo. porque sumiu o ícone lá que eu estava dando a dica para todo mundo. Eu vi que não tava, mas vai lá. Viu? Vanessa. Obrigada, pessoal. Vou começar aqui. Então, eu sou a Vanessa. Esse trabalho intitulado Bicho-Pau é assim, introduzindo crianças à observação com propósitos científicos. É um recorte da minha tese, né, de doutorado, orientada pela professora Danusa Monfort. A importância, né, de introduzir as crianças ao conhecimento científico desde o início da escolarização já pode ser considerado um consenso bem estabelecido no campo da educação em ciências, né? As chances de, desde cedo, as crianças desenvolverem uma atitude positiva em relação à ciência, a disposição delas para se engajarem em novas descobertas, saberes gerados a partir da experiência cotidiana, da brincadeira, da imaginação, são algumas das especificidades dessa etapa de ensino. A gente destaca o ensino de ciências por investigação como uma abordagem privilegiada para introduzir as crianças nas formas de fazer e falar ciências na escola. Por investigativas, a gente vai entender aquelas atividades em que elas se engajam com perguntas de orientação científica, dão prioridade às evidências para responder às questões, formulam explicações com base em evidências, avaliam suas explicações à luz de outras proposições e comunicam e justificam as exposições. A partir dos estudos de Kelly, nós entendemos a construção do conhecimento científico como uma prática social situada. Central essa perspectiva vai ser o papel da linguagem, já que essa ferramenta cultural e semiótica medeia as interações sociais e constitui as bases para a aprendizagem. A pergunta que orientou esse recorte, né, é a seguinte: como uma professora pedagoga introduziu crianças de uma turma do primeiro ano do ensino fundamental à prática de observação com propósitos científicos? O nosso grupo de pesquisa acompanhou as crianças e a sua professora pedagoga, que era muito experiente, altamente qualificada, desde a inserção dessas crianças na escola, em 2012, primeiro ano do ensino fundamental, até a conclusão do primeiro ciclo, que se deu em 2014. Trata-se de uma escola pública federal, cujo ingresso se dá por meio de sorteio, o que se reflete em origens étnicas e socioeconômicas muito diversificadas. A turma contou com 25 crianças nos 2 primeiros anos e 2 crianças foram acolhidas na turma no terceiro ano porque foram retidas nessa etapa. A perspectiva etnográfica, né, a etnografia interacional, constitui nosso principal referencial teórico-metodológico e com destaque para a análise microetnográfica do discurso. Ao longo de todos esses 3 anos, a nossa equipe, né, nosso grupo de pesquisa, realizou observação participante, com registro em caderno de campo, áudio, vídeo, fotografias, coleta de artefatos, né? E para a construção do nosso percurso analítico, a gente dá ênfase à análise microetnográfica do discurso. Então, nós realizamos análises macroscópicas com a construção de quadros de aulas, mapas de eventos, linhas do tempo, e que forneceram para a gente uma visão mais ampla, né, uma visão geral desse conjunto de dados, a partir dos quais a gente pôde identificar eventos para uma análise mais detida, né? Aí, na nossa microanálise,
nós recorremos ao uso de pistas contextuais para transcrever as interações face a face em unidades de mensagem e também elaboramos quadros descritivos e analíticos, como vocês podem ver nesse trechinho aqui. A professora, esse fragmento aqui, a gente está na terceira aula do projeto do Bicho-Pau, e foi uma sequência de 10 aulas baseadas no ensino de ciência por investigação. E tinha o objetivo de estudar as características morfológicas e comportamentais desse inseto. Então, antes disso, as crianças haviam lido o livro O Dilema do Bicho-Pau, conversado sobre ele em algumas aulas. Depois teve a proposta de desenharem como que pensavam que o bicho-pau é. E aqui a professora está retomando esse desenho para dar novas orientações para a atividade daquele dia, em que as crianças iriam receber os insetos na sala de aula. Então, a professora Karina parte da atividade anterior, transformando num recurso capaz de orientar tanto a observação dos insetos quanto esse desenho. Ela diz: eu peguei um desenho ontem que alguém fez e contei essas pernas aqui. E aí o Ricardo e o Ramon já tentam adivinhar de quem que é o desenho. Nina, da Carla. E a professora: e tinha 20 pernas. O Ricardo, nu, prestando surpresa. Ela pede silêncio, né, psiu, de cada lado. E aqui na imagem a gente vê esse fragmento da captura do vídeo, ela contando as pernas e apontando para a estrutura de um desenho que mostrava para a turma. E ela segue: hoje, quando essa pessoa for olhar, mas interrompe, né, cruza os braços e aguarda silêncio para continuar. Nossa, estou falando alto demais. E segue mais baixinho. Quando essa pessoa for olhar, hoje, na hora que o bicho chegar, ela vai pegar o desenho dela, todos aqui, cada um tem um tanto de perna, vai olhar lá no bicho, então ela retoma a fala em um volume mais baixo e começa a se abaixar, né, para continuar com essas orientações, gesticula quando diz todos aqui, aproxima-se da mesa, abaixa-se levemente para representar, né, agora nesse novo frame aí, como que as crianças fariam para observar. E continua: por isso que vocês estão em grupo. Vai ficar aqui olhando para ele, tentando ver qual a diferença. Nós tínhamos colocado: eu penso que o bicho-pau é assim. Hoje, o título do nosso desenho vai ser O Bicho-Pau. E o Ricardo já se antecipa: o bicho-pau é assim. E a professora conclui: é assim. Então, ela está aqui, né, representando a imagem, apontando o título do primeiro desenho. Depois segue em direção ao quadro, redigindo o título do desenho que iriam fazer naquele dia e lê o título em voz alta para a turma. Então, a partir da captura desses registros, né, da interação discursiva também dessa análise, a gente vê que, por meio desses deslocamentos pela sala, mudança de postura corporal, a Karina encena a prática de observação. Como as crianças não tinham tido acesso ainda, né, aos insetos, ela contrastou o título da atividade anterior, eu penso que o bicho-pau é assim, e da nova atividade, o bicho-pau é assim. Redigindo no quadro para orientar as ações das crianças em seu primeiro contato com os insetos. Ela enfatiza os verbos ver e olhar, pede ao grupo que se baseasse no primeiro desenho, né, que representava o inseto da forma como imaginavam, pensavam, para observá-lo e desenhá-lo do jeito que ele é. Aqui vocês veem, né, tanto um dos desenhos que poderia ser o que ela estava mostrando para a turma, né, de uma mesma aluna, da Carla. E aqui eu penso que o bicho-pau é assim, e aí o desenho remete ao livro que as crianças tinham lido, e depois o desenho feito após a observação, que receberam 3 bicho-pau na sala de aula, e eles estavam alocados dentro desse terrário também representado na imagem, essa observação chegar na sala, né? E o desenho era um modo de comunicação muito presente no cotidiano dessa turma, né, com o qual as crianças já estavam familiarizadas. Porém, desenhar com o propósito de registrar uma observação era algo novo. E aí a gente vê que a Karina usa gestos, ênfases, pausas, repetições para destacar o que ela esperava. Isso é, que a turma representasse apenas as características que haviam conseguido observar nos insetos, reafirmando esse objetivo de desenhar conforme aspectos próprios da prática científica. Nós argumentamos, né, que essa interação fornece evidências do processo de construção de distinções entre observações cotidianas e observações científicas. Como a professora destaca, né, essas últimas se caracterizam por serem orientadas por uma questão, demandarem um engajamento prolongado, um registro mais minucioso, por meio de um ou vários modos de comunicação. Nós também entendemos que esse fragmento ilustra como Karina, né, introduziu
O grupo nas formas de fazer e falar ciências, o contraste do título, por exemplo, né, evidencia esse novo título voltado para a observação científica, aspectos próprios da linguagem científica, como seu caráter temporal, neutro, impessoal. E aí, nós concluímos dialogando com autores como Everbach e Crowley, para quem aprender a observar cientificamente algo complexo, né, que envolve a participação das crianças em um conjunto de práticas compartilhadas por uma comunidade. Assim, pensar e organizar publicamente, né, suas observações, como no caso desses desenhos que seriam produzidos pela turma, as crianças aprendem a coordenar expectativas relacionadas à participação nessa prática com evidências obtidas por meio delas. A gente também quer destacar esse papel, né, da análise microetnográfica do discurso, a perspectiva da etnografia interacional e aspectos da multimodalidade, que permitiram evidenciar como esse contraste entre esses dois tipos de observação foi construído pela professora a partir do uso de verbos, pausas, ênfases, repetições, a centralidade do desenho, né? Os deslocamentos dela pela sala de aula, os gestos, a postura corporal, o desenho, podem ser entendidos como modos de comunicação que foram orquestrados por ela para promover essa participação nessa nova prática social. A gente entende que esses resultados também podem dialogar, né, com a prática pedagógica e oferecer contribuições para a formação inicial e continuada de professores. Queria agradecer a vocês pela atenção. Essas são as referências que eu citei na apresentação. Muito obrigada. Eu volto agora ao meu papel de mediadora da sala e convido o último trabalho, que é de autoria de Marina Valentim, Abila Nunes de Oliveira, dificuldades e ou impedimentos na implementação de práticas investigativas de ciências nos anos iniciais. Bom dia, né, todo mundo. Todos e todas que estão aí na sala. Eu queria saber se já estou compartilhando a minha tela. Ainda não conseguimos visualizar não, Maria. Então, peraí. Peraí que eu tenho que autorizar o sistema aqui. Só um minutinho. Acho que agora foi. Sim. Sim? Deixa eu colocar em modo de apresentação aqui para ficar mais fácil. Para mim e para você. Já estamos visualizando, você pode começar quando quiser. Então, pessoal, bom dia, né? Já tinha dado bom dia a todo mundo. Meu nome é Marina, eu sou professora em Goiás, na Universidade Federal de Catalão, né? Que agora é uma universidade nova, antiga UFG. Antes era um campus da UFG e agora é uma universidade, né, ganhou autonomia, uma universidade que começou esse ano. E eu queria apresentar hoje o trabalho da minha aluna, que não pôde estar presente, que é a Ábila, é uma aluna de TCC, uma aluna do curso de pedagogia, que após a disciplina de metodologia de ensino de ciências, né, que a gente trabalhou ensino por investigação, ela ficou muito curiosa a respeito da questão por que o ensino por investigação, essas práticas investigativas, elas não eram tão usadas na sala de aula, né? Então, foram 2 semestres com ela, o TCC 1 e 2, e a gente fez uma investigação tanto na pedagogia, e depois nós fomos para as escolas, uma escola em específico, vou falar mais para frente, para investigar também como que esses professores, né, já em sala de aula, tinham dificuldades, relatavam os impedimentos e as vantagens do ensino por investigação, né? Só para introduzir o trabalho e situar exatamente o que foi aprendido em relação ao ensino por investigação e o que a aluna e a turma dela debateram, eu coloquei aqui em azul algumas características importantes, né, do trabalho da Ana Maria de Carvalho sobre o ensino por investigação e também coloquei a justificativa do uso do ensino por investigação que aparece aí no documento da BNCC, né?
E aí vai de acordo um pouco com a palestra que a gente teve hoje cedo, né? Por que utilizar o ensino por investigação? Só que essa pesquisa tinha o objetivo de saber por que ele não é tão usado na sala de aula, né? Principalmente na região que a gente está lá, no Centro-Oeste, em Goiás. A gente tem alguns resultados interessantes, lembrando aí que o ensino por investigação tem uma participação ativa do estudante, o professor sai um pouco daquele papel de aula expositiva, né, e vai interagir com os alunos, né, um ambiente que vai encorajar, isso também vai aparecer como resposta na pesquisa, as atividades serem problemáticas, né, apresentarem um problema e levar em conta o que o aluno sabe, trazer conteúdos significativos, utilizar uma linguagem científica, né, e relacionar também a questão da ciência, tecnologia e sociedade. A metodologia da pesquisa, né, e como que foi desenvolvida a pesquisa, foram 2 momentos, né? A gente teve um questionário dirigido a esses alunos da disciplina de Fundamentos e Metodologia de Ensino de Ciências, que a ABLA fez parte, né? E a segunda parte, a gente foi para uma escola municipal da região, e aplicamos aquela atividade do submarino, aquela atividade que você entrega um papel alumínio, uma bacia de água, algumas arruelas metálicas e pede aos alunos para construírem um submarino, né? A gente, na verdade, fala um barco, não entra no detalhe da balsa, que acaba que é construído, e pede a eles para construírem um submarino que caiba o maior número de arruelas metálicas possíveis. E aí o questionário foi aplicado aos professores em exercício dessa escola, né? O objetivo do questionário era identificar se, durante a vida dessas alunos, elas tiveram algum contato com a atividade investigativa, né? Porque a gente também tem essa dúvida se nem todo mundo sabe, né, o que é uma atividade investigativa, apesar de elas terem estudado na disciplina, ainda ficou dúvida, as dificuldades e as vantagens. O questionário dirigido aos professores em exercício também perguntava sobre a questão escolar, né, que é uma questão importante na vida do professor, na formação, e como que era a relação desses professores com as atividades investigativas, os benefícios e as dificuldades. Eu vou apresentar primeiro uma análise, e aí eu coloquei tanto de texto, não vou ler tudo, tem algumas conclusões importantes aí sobre a questão da investigação, primeiro nas alunas, né, nas futuras professoras aí do curso de pedagogia. Então, do total, eram 31 professoras, todas mulheres, 19% só relataram ter, durante a vida escolar, atividades investigativas, apesar dos relatos não indicarem atividades investigativas, e sim atividades experimentais, né? Tem até a experiência do feijãozinho, que é citada, a questão da explosão de cores, não tem aí um relato de uma atividade que apresentava um problema, né? Na disciplina, elas foram pedidas também para poder elaborar, ao final da disciplina, uma atividade investigativa e apresentar para a sala. Elaborar no sentido pedagógico, né? Como que ela aplicaria e tal. Elas tiveram muita dificuldade e aí foi pedido para apontar quais as dificuldades encontradas, né? A principal dificuldade encontrada foi encontrar uma situação-problema, porque a maioria queria relatar apenas um experimento, né? Também tiveram dificuldade em chamar a atenção dos alunos. Elas atribuem essas dificuldades a não ter tido, durante a vida escolar, experimentos investigativos, né? Tiveram dificuldades também de encontrar um modelo e também atribuíam isso à novidade, né? Em relação às vantagens, foi pedido na pergunta das vantagens, as vantagens e as desvantagens das atividades investigativas. Elas estudaram textos, viram vídeos, fizeram a própria atividade investigativa, então elas tiveram um contato extenso com isso durante a disciplina. Apesar de ter pedido as vantagens e desvantagens, metade só incluiu as vantagens, né? Que é a motivação, a questão da prática de experimento, a questão do ambiente da sala de aula, né, das interações, facilitar a compreensão, isso foi as vantagens apontadas por esses professores em formação. E 2 desvantagens apontadas, né, é que uma má elaboração da atividade pode tornar a aula chata, sem desafios, e a questão do tempo utilizado nessas aulas. Essa questão da má elaboração provavelmente está relacionado à avaliação que elas tiveram da atividade que elas
fizeram, né, a questão de terem tido dificuldade para elaborar essa atividade. O segundo questionário ele já foi aplicado a professores, né, em exercício da cidade lá de Catalão, que é onde a universidade se localiza, né? E 100% desses professores, apesar da gente ter sido na escola novidade, de ter levado essa experiência do submarino para a escola, 100% afirmam que tiveram atividades investigativas ao longo da vida, né? 70, quer dizer, que usam atividades na sala, e 75% afirma que tiveram ao longo da vida, apesar de indicarem também questão experimental, né? Apenas esse da RAM aí, que traz algum problema, alguma discussão. O restante é só exemplo, feira de ciências, eletrólise, né? São a parte experimental que eles lembram ao longo da vida. Então, cabe aí uma investigação se esses professores sabem que são atividades investigativas, né? E aí a gente pergunta também as dificuldades que eles encontram para aplicar essas atividades em sala. É interessante observar aí que 75% aponta a questão do material, né? A gente viu aí nos exemplos que foram dados hoje na sala, na palestra do Kelly, que o material é a menor questão aí para poder aplicar uma atividade investigativa, né? E está relacionado com isso também a questão que eles apresentam da ausência do laboratório, né? O espaço da escola. E a gente viu lá na palestra do Kelly os experimentos realizados nos corredores das escolas. E Licença, 25%, Marina, 2 minutos. tá, apresenta a questão da pesquisa e do planejamento. A última pergunta do questionário, eu já estou caminhando para o final aí, perde os benefícios, né? E aí é interessante que mesmo pelas respostas, esses professores não apontarem o que é uma atividade investigativa de forma clara, eles conseguem apontar benefícios, né? Que estão relacionados com a motivação, com melhoria na aprendizagem e com até, foi apontado aí nas respostas, a questão da alfabetização científica, né? E aí, esse foi um trabalho de conclusão de curso. Eu coloquei alguns pontos em comum entre esses dois questionários, né? O objetivo nosso era investigar tanto a questão na cidade, né, de uso de experimentos investigativos, quanto a questão do que é a dificuldade, o que é impedimento para poder fazer, né, cada vez mais, e é uma que a gente concorda, atividades investigativas em sala de aula, né? Então, a primeira questão aí que eu queria apontar é que é a questão do problema, de apontar um desafio de pesquisa, né? E os dois grupos dão exemplos de atividades que não apontam isso. Então, existe uma questão aí da gente pensar se realmente está claro para essa comunidade o que são atividades investigativas, né? A falta de material e a questão do espaço é vista como dificuldade, isso é uma coisa que a gente contorna facilmente, né? Porque não existe falta de espaço aí e nem a questão de material. O material é barato, pode ser adaptado à realidade, inclusive da região do Centro-Oeste, do Cerrado, a gente tem vários experimentos investigativos aí relacionados à realidade deles, né? Mas mesmo diante dessa falta de compreensão direito do que é uma atividade investigativa, todos os grupos destacam alguns benefícios, que é a motivação, o aumento da cooperação, a compreensão dos conhecimentos e o aumento do envolvimento dos alunos na prática dessas atividades. Então é isso. Aqui estão as referências que foram usadas aí na apresentação. Muito obrigada a todos. Obrigada, Marina. Eu queria expressar a alegria de estar aqui, ter essa sorte, né, de estar nessa sala tão potente, tantos trabalhos maravilhosos sobre que congrega, né, a perspectiva nos anos iniciais e também na educação infantil, conhecimento de ciências por investigação. Então, convido todo mundo para a gente dar início à nossa discussão. Eu confesso que eu tive um pouco de dificuldade nesse trabalho de mediadora de dar conta de tudo, gente. O chat foi muito ativo, muitas pessoas chegando na sala também. Então, eu queria pensar se a gente podia organizar, passando por uma rodada, retomando, né, Mirela e seguindo com as apresentações. Eu acredito que vocês devem ter identificado as perguntas aqui no chat. Eu identifico aqui uma primeira da Marina, endereçada a Mirela, e também convidar os coautores aí presentes se quiserem participar também. Posso, então?
sim? Bom, Marina, respondendo então a sua pergunta, existem algumas pesquisas, sim, né, sobre essa questão da análise das expressões, né, do gestual, né, nessa faixa etária qual eu apresentei a pesquisa. Existem algumas teses, na USP até tem uma linha de investigação sobre essa linguagem e comunicação do Departamento de Psicologia, né, mais relacionada aos bebês. Não coloquei nenhuma referência quanto a essa análise, porque sai um pouco fora do nosso foco de estudo, que é sobre a abordagem do ESI, né, com essa faixa etária, onde há poucas pesquisas, né? O campo ainda está iniciando. Não sei se eu respondi. O Henrique, quer comentar, Henrique, as questões endereçadas a você? Quero sim. Bom, na Danusa vieram duas questões, e a primeira era sobre se tinha utilizado o Angotti, Delizerkov e Pernambuco, né, como referencial teórico. Nós utilizamos, sim, material de ensino de ciências, fundamentos e métodos, e de Angotti também, aí eu coloquei no chat, de Delizerkov e Angotti também, principalmente por conta da parte que a gente vai falar aí sobre como trabalhar com temática freiriana, né, os 3 momentos pedagógicos, e aí a gente buscou também alguns artigos que traziam esse trabalho com essa sequência, principalmente os 3 momentos pedagógicos, dentro dessa ideia de conscientização, segundo os pressupostos teóricos de Paulo Freire. Tá? E a segunda questão era mais uma opinião sobre a ideia de como trabalhar, deixa eu ver como está aqui, explorar a possibilidade de explorar noções como a de Paulo Freire, como conscientização, para trabalhar com as crianças menores, ciências da natureza. Então, assim, pensando no que a gente tem como referencial, inclusive didático lá da Prefeitura dos currículos, a gente tem o que é mais direcionado para as crianças do Fundamental 1 com relação à ciência da natureza, acho que a expectativa de aprendizagem lá de 2009, e esse último, né, que é o do currículo da cidade. O segundo direitos de aprendizagem, ele traz mais a estrutura dele é mais no sentido de, na episteme, é mais um teórico, um geral, é porque também tinha a ideia de continuidade. Então, ali o que a gente traz como referência é muito sobre esses 2 documentos. E com relação a o trabalho com os referenciais teóricos, como trabalhar com Freire, então a gente buscou fazer isso a partir desse currículo, desse material, principalmente desse último que traz explícito o trabalho com a abordagem de ciências por investigação, né, o currículo da cidade. Então, as possibilidades dentro do material curricular que a gente tem, elas eram um tanto limitadas, agora a gente já tem isso mais claro, mas com os referenciais teóricos que inclusive foram utilizados para a construção deles, eles já apoiam bastante nisso. E a minha ideia é que é possível, e aí eu tinha falado na hora da apresentação do trabalho, é esse cuidado que a gente tem que ter quando a gente está trabalhando com crianças do ensino fundamental 1, né? Então, a proposição de problemas deles e para trabalhar essa questão da consciência, fica muito em dúvida a gente sobre isso, se é possível com crianças tão pequenas você trazer toda essa questão dessa proposição, essa noção problematizadora de sociedade, ter essa consciência, esse nível de abstração para poder discutir, e ele é plenamente possível, né? A questão é a linguagem que é utilizada, como que se trabalha toda a abordagem, né? Mas eu acho que são vários elementos que tem, inclusive, aí no trabalho com o ensino de ciências, que vão ajudar nisso. Então, por exemplo, como que a gente tem essa abordagem, falar sobre argumentação ou sobre publicizar, que voz que essa criança tem, qual o espaço que ela tem na sala para poder falar sobre isso, inclusive ter a percepção do global e como isso influencia para chegar em problemas locais que são trabalhados ali em sala de aula, né? Então, a construção da argumentação, quais os termos que ela utiliza, então, ela precisa desse espaço. Isso está muito dentro
da relação dialógica, que aí a gente se apoia novamente em Freire sobre essa escuta, né, dessas crianças e tal. Então, eles têm muito a dizer e têm uma percepção muito grande do todo, né? Mas muitas vezes isso não é externalizado, até porque esse espaço ele não ocorre, é muito nesse sentido. E aí está muito dentro da abordagem que o professor toma nessa concepção de educação. É isso. Obrigado. Obrigada, Henrique. Bárbara, quer comentar? Tá. Eu vou tentar responder por aqui. Tá dando para me ouvir? Estou ouvindo, sim. Vou tentar comentar por aqui alguns comentários que teve. Primeiramente, só queria agradecer meu nome, em nome da Adriele Danimara, a Maíra Batistoni, o Eli Maués, a Mirella Magnano, a Danusa Mufor e a Marina Martins pelas felicitações. Muito obrigada. E aí, das questões que teve, sobre a pergunta da Marina, ela perguntou sobre se foi discutido os aspectos positivos do uso de carros e se foi discutido também sobre soluções para carros atuais. E ela deu como exemplo os carros elétricos. Sobre os carros elétricos, a gente não entrou nessa discussão com os alunos, mas sobre o uso positivo dos carros, foi muito discutido com eles sobre as caronas para ir para a escola, que alguns alunos já têm essa prática de não ir cada um com o carro do seu pai, então eles têm um rodízio de carona entre os pais e os alunos, em que cada dia da semana um pai leva uma quantidade de crianças. Então isso foi bem discutido com eles, porque já ser uma prática realizada por uma grande parte da turma. E sobre a pergunta da Nusa, que foi sobre o uso de evidências, se a gente pensou isso para esse trabalho. A gente ficou, eu e a Adriele, 1 ano nessa escola, e essa sequência em específico que a gente apresentou aqui hoje, ela foi desenvolvida no 2º semestre do ano passado. Então, ainda é bem recente. Esse foi o primeiro olhar que a gente lançou sobre esses dados todos que a gente tem, de outras também sequências que foram desenvolvidas na escola. Então, a gente tem uma intenção, sim, de trabalhos futuros, de vir investigar e pesquisar outras coisas nesses dados. Mas esse ainda foi o nosso primeiro olhar para todos esses dados que a gente tem. Eu acho que é isso, acho que eu respondi todo mundo. Muito Demais, obrigada. Bárbara. Tem um potencial enorme, muito bacana. Obrigada, Vanessa. Juarez, Kelly, querem comentar? Vou responder essas questões. Eu acho que tem 2 questões interessantes. Uma que está se referindo à questão da formação do professor, né? Que eu acho que é sempre uma reflexão para a gente fazer essas práticas e das pesquisas que são apresentadas com professores que têm uma larga experiência. Mas acho que o desafio é grande. No nosso trabalho, eu e o Juarez, nós trabalhamos com 2 monitoras que estavam em formação. Então, a gente quebrar esse paradigma de que as crianças tinham que dar respostas certas, que, ao final do estudo, elas tinham que responder corretamente as perguntas, isso já é um bom indício, né? Um professor que já está numa prática há muitos anos e que não tem participado de formações frequentes, o desafio é enorme para a prática investigativa, porque a primeira coisa que elas tinham ansiedade das crianças responderem certo. E aí tem uma pergunta dos argumentos, como que a gente fazia, né? As crianças não abandonam os argumentos que têm, elas querem reafirmar a cada momento, mesmo você dando pistas, né? E tentando refletir. Então, ficava aquele paradoxo, né? As monitoras querendo que elas atingissem aquele conhecimento, né? Como se aquilo fosse programado para, no final do estudo, as crianças terem resposta certa sobre o nosso posicionamento na Terra, sobre para onde vai a bolinha quando eu lanço ela no espaço. Então, assim, acho muito pertinente a gente pensar sobre as propostas de formação, tanto inicial, né, quando os estudantes ainda estão na pedagogia ou no curso de formação em biologia, nas ciências, né, de uma maneira geral, e para os professores que estão em exercício e que muitas vezes não têm oportunidades de estar em formação e são cobrados, né, para uma prática mais atual. E é uma reflexão que eu faço de uma questão colocada aí sobre formação, né? Eu reitero, né, a ideia da importância do tempo do aprender da criança. Gente, nós estamos perdendo isso nas nossas escolas. Os currículos são... o conceito de velocidade hoje é quantidade de conteúdo por tempo.
né? As pessoas estão chegando na escola e dando conteúdo, que o tempo de aprendizagem está... Né? Então, acho que esse olhar para a criança, para o aluno, acho que é um dos pontos que ou a gente retoma, ou não, né? A pressão pelas legislações estão ficando cada vez maiores. Então, e as pessoas entram nessa sem perceber. Então, acho que esse é um ponto que o trabalho traz muito forte. E a outra, essa que a Kelly fala aí, né, da relação nossa com as bolsistas, é bacana, porque à medida que a argumentação cresceu entre a gente, também crescia delas com os alunos. É como se passasse. Ou seja, eu dando conta de conviver com a diferença, o professor também dava conta de conviver com a diferença lá na sala. Isso é fantástico, porque parece que o que passa não é a discussão, o conteúdo, mas a forma com que ele é colocado. Isso, para a gente refletir sobre o trabalho coletivo nas escolas, se mostra importante. Ou seja, é possível discutir, fazer trabalhos coletivos, ou querer que os alunos façam, se a alteridade nossa não existe, então fica aí essa questão. Acho que esse é o, né, que a Kelly falou aí de uma maneira bacana também. É isso. Bom, Juarez, obrigada. Passo a palavra para o Samuel comentar. O Samuel já respondeu um pouquinho aqui no chat, mas vamos lá, Samuel. Se quiser comentar, responder. Foram duas perguntas da Marina, né? A primeira sobre se os alunos conseguiram testar e utilizar os modelos, e a segunda, se eles puderam refletir sobre o modelo. Então, teve um fator limitante que eu acho que é um fator muito comum, que é o tempo. A gente só teve 6 encontros, os alunos elaboraram durante 4 encontros, né? E aí, nesses 4 encontros, eles elaboraram o modelo e no final eles acabaram explicitando para os seus colegas, né? Então, eles acabaram não tendo tempo de testar, porque no último encontro foi quando eles explicitaram o modelo, de fato, e a reflexão do modelo foi se dando durante as oficinas. Então, no final de cada encontro, a gente melhorava o modelo. Então, a partir de hoje, o que tem que ter para acontecer uma tempestade? A gente foi melhorando o modelo no final de cada encontro e foi ele que foram acontecendo as reflexões. É isso. Obrigada, Samuel. Eu não consegui me ater muito ao chat, como vocês viram nessa tarefa aqui de coordenar muita coisa. Vi que vocês continuam conversando. Eu queria responder a questão da Gabriela. E antes também agradecer os elogios de todos e todas que postaram pelo trabalho. Como a Dami lembrou aqui, a gente precisa publicar, porque os dados ainda estão restritos lá ao trabalho de doutorado, que está disponível no repositório da UFMG. Mas vamos sim, Dan, com certeza. A Marina tinha falado também do potencial do nosso referencial teórico metodológico, né, que ela acha interessante essa ênfase que a gente consegue dar no processo, e a Gabriela pergunta algo nesse sentido também, para eu comentar um pouco sobre a relação dos símbolos utilizados na transcrição com as pistas de contextualização. Tem tudo a ver, Gabriela, eles buscam imprimir na transcrição essas pistas de contextualização, que justamente são o quê? Diferença no tom de fala, né? Se o volume da fala da professora aumentou, se diminuiu, como tem nesse exemplo, né? Se ela está com uma entonação de pergunta, de exclamação. Então, esses símbolos, desculpa não ter colocado a legenda para vocês entenderem, mas é isso que eles querem dizer, né? E a gente transcreve não em torno de fala, mas em unidade de mensagem, que são demarcadas justamente também pelas pistas de contextualização. E aí a gente tenta olhar, né, bem de forma minuciosa, por meio dessa perspectiva da análise microetnográfica do discurso, como que as pessoas estão construindo essa interação, né, momento a momento. E a imagem, eu acho que se você pode utilizar, né, pelas considerações éticas, e mesmo se você consegue colocar na transcrição, eu acho que acrescenta muito e dá visibilidade a esses outros modos de comunicação. Tem outras interações no trabalho de doutorado também, que as crianças gesticulavam, né, imitavam o bicho-pau com os braços para frente, como ele fica paradão lá, né?
e isso para mim era sempre essencial para a análise, e eu acho que é um elemento importante também na própria retórica do texto, né? Para a gente apresentar nossas análises e descrever com o máximo de detalhes possíveis o que estava acontecendo e em que é que a gente está se baseando para construir nosso argumento também, né, na pesquisa. Então, acho que era por aí. Obrigada pelas questões. Vou passar para a Marina agora para a gente já finalizar, que estamos avançando aqui no tempo já, né, Marina? Então, pessoal, obrigada, né? Queria parabenizar a todos a questão dos trabalhos, gostei bastante. Teve uma pergunta da Marina, né, da outra Marina, que são duas Marinas aí na sala, se esses professores não associavam os experimentos investigativos à questão experimental. Eu acho que isso é normal, né, essa associação. Os professores em exercício mais do que as alunas, né, da pedagogia, porque as alunas da pedagogia elas tiveram uma formação teórica, elas leram, a gente compartilhou os textos sobre ensino por investigação, elas viram vídeos, eu usei os vídeos do LAPEF, né, que tem vários disponíveis na internet, quem precisar usar, vocês já devem conhecer, e depois elas elaboraram o experimento, eu orientei, apresentaram, elas tinham total noção do que era uma atividade investigativa, o que ela envolvia, e mesmo assim insistiram em dar exemplos de atividades experimentais. Então eu acho que isso, mais do que uma questão se estava associando certo ou errado, é uma associação que está relacionada aí à questão que a pessoa interpreta do que é uma atividade investigativa e como ela trabalha isso na vida dela e na docência. Então é isso, gente. Obrigada, um abraço a todos. Obrigada, Marina. Alguém mais quer pontuar alguma questão, fazer algum comentário? O pessoal que não apresentou está aqui assistindo. Não? Então, eu queria parabenizar novamente a todos e todas. Foi muito bom, né, essa roda de conversa com vocês. Espero saber mais dessas pesquisas no futuro próximo, que a gente continue em diálogo. E desejar um bom restinho de dia para todo mundo. Ainda temos muita coisa nesse dia, né? Que vocês possam aproveitar muito esse evento que tem sido fantástico, né? Um abraço para todo mundo. Vou aqui encerrar nossa roda de conversa. Tchau, tchau.